Salve galera, eu sou o Rodrigo, começando mais um Rods na Ideia e hoje eu vou fazer mais um daquele quadro de entrevista com a galera jovem que resolveu largar tudo para começar um negócio, um sonho e tá se dando bem. E hoje eu vou falar com o Danilo. Vocês querem saber quem é o Danilo? Se liga na ideia. Bom galera, nós estamos aqui com o Danilo hoje. Beleza, Dan? Danilo, ele é um grande amigo meu, faz muito tempo. E o Danilo, ele tinha um trabalho, tinha um cargo e tal, e resolveu largar para viver um sonho dele. E ele vai falar agora um pouco mais para vocês sobre isso. Dan, fala pra gente, o que você fazia e o que aconteceu? Bom, Odds, eu sempre tive muita vontade de conhecer assuntos diferentes. E acho que uma dificuldade que eu tive, que é bem marcante pra minha trajetória, é até ingressar numa universidade. Queria... Foram muitos anos. O Rodrigo Odds sabe, 3 anos de cursinho e não entrava em nada, cara, só estudando, assim, passava, até que eu passei em gestão ambiental na USP. E aí eu comecei a, dentro da gestão ambiental, que é um curso bem acadêmico, a cair para a parte de negócios. Eu queria entrar numa empresa, numa grande empresa e colocar todos aqueles conhecimentos que eu estava adquirindo dentro na prática no mundo corporativo. E aí logo no meu segundo para terceiro ano da faculdade, acabei passando no programa de estágio de uma das maiores seguradoras do país, a Porto Seguro. E aí logo na primeira semana eu me deparei com quase 26 produtos da empresa para conseguir mapear riscos e oportunidades socioambientais para cada um deles. Praticamente um momento de surto, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de entrevistar pessoas, sempre fui muito curioso. E aí eu quer sentar desse lado aqui? Praticamente. Sempre gostei muito de entrevistar as pessoas e fui entrevistando, Rods. Desde diretores, gerentes, coordenadores, jovem aprendiz, estagiário. Eu gostava de interagir, de perguntar. Mas ao mesmo tempo eu comecei a também identificar, acho que uma paixão por marketing. Eu acabei entrando num curso da faculdade que nem falava o que era um faturamento, o que era uma receita. Nada. E aí eu precisava me consolidar, né? Então eu me formei em gestão ambiental, nesse meio tempo fui efetivado, acabei fazendo MBA na parte de administração na FGV. E aí eu acabei cada vez mais me especializando em negócios. Como enxergar os negócios de forma não só na questão social e ambiental, mas também numa questão de ética, numa questão um pouco mais próxima do comportamento das pessoas. E aí nesse meio tempo, após me desenvolver bastante, eu estava com quase 4 anos de empresa, eu fui convidado para ser um analista sênior da área de inovação para desenhar novos serviços, principalmente serviços residenciais. Então foi um momento muito gostoso, assim, um momento que de fato eu comecei a perceber que eu tinha um potencial diferente para desenhar serviços. Essa hora que eles te valorizaram, foi a hora que você falou, eu sou bom no que eu faço. Sim, eu acho que foi até algo que me impulsionou, porque era um modelo de startup, era um modelo assim, a empresa estava começando a engrenar na Porto, mas ainda com uma cultura bem de startup, uma cultura de poder enxergar um modelo de negócio que fosse escalável, então eu peguei bastante esse começo. E ao mesmo tempo eu comecei a entender um pouco mais de empreendedorismo. Acabei prestando marketing novamente na USP e passei. Foi bem nesse meio tempo que eu fui para a área de inovação como analista sênior. Bom, e nesse meio tempo, acho que eu acabei nem contando para vocês, ainda nem pro Rhodes, mas o Rhodes sempre, a gente se conhece há muitos anos. Mas eu sempre tive uma capacidade diferente de contar histórias. Não, você nunca contou naquelas, né? Porque ó, o bicho era o mais mentiroso, mas gostava de inventar uma história. Ligar, passar trote falando de... Mano, não sabia. O cara mais mentiroso, mais inventador de história de onde a gente morava. Não digo que era inventar, mas eu gostava de contar as histórias de modo que as pessoas não esquecessem mais delas. Eu acho que se eu contasse do jeito como elas eram... Tanto que a gente ainda lembra tudo até hoje. Lembra. A gente até conversando antes de começar a entrevista aqui, tava lembrando várias histórias porque marcaram. Eu sempre achei que assim, os discursos das pessoas, as conversas, sempre foram muito massificadas. Aquilo me incomodava. Me incomoda ver as pessoas replicando mensagens iguais. Me incomoda ver o jeito que as pessoas contam histórias de maneira sempre iguais. Então eu gostava de contar, de inventar diferente. Ainda não tinha metodologia, nem tinha estudado o que era uma metodologia de fato. Então eu falei metodologia na minha cabeça. Vou contar desse jeito aqui, blá, 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 e vamos ver o que acontece. E aí eu comecei a atuar como freela, mas um freela diferente, assim, eu comecei a envelhecer, né, já tô com meus 27 anos, então assim, começam os amigos a casar, não? Começam os amigos a noivar, você começa a ter situações um pouco mais impactantes na sua vida. E esse freela que você
ainda tava na Porto e tal, aí você começou... Que área que era? O que você pensou em fazer nesse freela, em lançar assim? Tá, eu comecei a lançar esse freela, estudar bastante storytelling, comecei a estudar as questões de storytelling, como que eu poderia, por exemplo, um amigo que tá casando. E aí eu comecei a ver que as cerimônias em que eu ia eram todos iguais. Isso não é, inclusive, uma coisa única de cerimônias, inclusive de momentos únicos da vida. Mas quando eu saí da Porto, eu saí em forma de poesia. Compus uma poesia pra empresa pra mostrar o quanto aquilo ali foi válido pra mim. A minha gratidão. Nossa, gratidão com ele. E aí eu comecei, sem saber ainda o que era um ghostwriter, entrevistar meus amigos para que eles pudessem, nesses momentos especiais da vida deles, falar de forma diferente. Comecei a perceber que é possível você escrever numa linguagem próxima à da pessoa o que ela quer passar. Então eu comecei a fazer alguns freelas. No começo eu nem cobrava. Não, você quer pedir inovado? Conversa comigo. Conta a história. Eu comecei a desenvolver algumas perguntas, uns blocos-chave, assim. E comecei a entrevistar essas pessoas próximas do meu ciclo social pra ter discursos impactantes. Em nenhum momento enxergando que aquilo lá tinha mercado. Negócio, não. Você tá fazendo o que você gostava e ponto, sim, só. Sim. Então eu tava num momento de encantamento, mas ao mesmo tempo comecei a fazer esses freelas de, poxa, poder colocar empatia máxima ali naquele momento de entrevistar pessoas e poder escrever pra elas e ver o resultado, né? Então eu ia numa cerimônia de noivado de um amigo que eu escrevia e via ele recitando aquele discurso. Você achava aquilo era máximo um pra ápice, você, assim. Você falava, poxa, puta, fui eu que fiz. Sim. Você via alguém se emocionar nesse discurso, você via alguém chorar, alguém aplaudir, você falava, putz, dá aquela satisfação. Falava, fui eu que bolei isso, fui eu que consegui passar isso. Sim, sim. Eu deixo muito claro que eu tô transcrevendo o que a pessoa faz, tipo sente, assim, né? O que você quer dizer assim, a pessoa fez aquilo, você só tirou da pessoa e conseguiu expressar isso pra ela poder falar pra todo mundo. Perfeito, é isso. Tipo, as mãos que transcrevem, o sentido capta, mas os sentimentos são da pessoa. Eu só tô resgatando dela o que ela tem de melhor, ou o que ela sente de melhor, que pode ser escrito com figuras de linguagem, com inferências, com algumas técnicas que são de empatia ali quando você está conversando, que você pega pela emoção da conversa. Aí o que aconteceu? Chegou uma hora que você falou, bom, eu quero me dedicar a esse meu hobby, eu quero... O que aconteceu assim? O que um dia passou na sua cabeça? Ou como que foi assim? Tá, aí teve uma situação muito marcante. Então eu pedi um mês de férias, porque era o momento que eu queria, né, me preparar para um novo projeto de vida, né, para uma nova perspectiva. E aí eu fui passar 30 dias, né? E boa parte desses 30 dias eu passei com a minha avó. Porque eu quis saber as histórias da minha avó. Então eu parei aquelas férias, falei, vou ter um momento para entrevistar a minha avó e de fato conhecer detalhes que eu nunca não conhecia, né? E daí dessa vez ela pôde se abrir mais, você pode receber muito mais essa mensagem, pode transformar também isso que ela falou. Sim, pode transformar. Você sentiu assim nesses seus 30 dias? Uma coisa muito viva em mim e o mais gostoso, mais vivo ainda nela. Eu falo que foi a experiência mais rica da minha vida até hoje. E aí quando eu voltei, eu já estava um pouco balançado. Eu percebi que o meu hobby também era uma oportunidade e uma necessidade do mundo. E aí eu tive foi bem um surto mesmo, assim, eu me acho um cara tranquilo, mas eu não vou mentir, assim, foi um surto. Eu tive um surto um dia na empresa, assim, até feio falar, mas tive um surto mesmo, assim, claro que ninguém percebeu, foi isso, assim, tum, foi rápido. Foi aquele choque. Eu não sei o que as pessoas acreditam, se é destino, se é uma questão de, sei lá, interplanetária, o que é isso, assim, mas foi um surto que veio porque invadiu, assim, foi um surto muito rápido, que veio nessa quarta-feira à noite, na quinta eu faltei, e na sexta-feira eu pedi as contas. Eu pedi demissão com a certeza de que eu ainda não tinha estudado toda a oportunidade certa para abrir uma empresa, mas que se eu tivesse em paralelo um emprego que me dava um salário bom e que me permitia ter segurança, eu não ia conseguir estudar esse mercado. Você não ia ter o tempo necessário porque a sua cabeça estava milhões. Sim. Você tinha que pensar em faculdade, você tinha que pensar em emprego e você ainda tinha que pensar nisso. Então, queira ou não, você se perde. Você não consegue focar, né? Sim. Ainda mais nessa parte que você tem que pensar, tem que ver, tem que ouvir, tem que estudar. Você tá milhares. Por isso que deve ter tido um surto, uma explosão. Foi. E aí foi um susto. Na quinta-feira eu faltei, na sexta-feira eu cheguei de manhã. Pediu as contas. Eu tinha uma reunião às 10 horas da manhã e eu entrei pra reunião e aí eu falei, eu pedi pra mudar a pauta. Eu falei, olha, antes de começar a pauta, posso, por gentileza, eu iniciar essa pauta? E aí a minha pauta já era a carta de demissão. Se tem algo que me motiva hoje é marcar as pessoas de maneira
positivo. Você queria sair dessa maneira, marcando as pessoas de uma maneira positiva. Eu me organizei bastante financeiramente para que se eu tomasse essa decisão de ter um surto como esse que eu tive, eu não fosse empreender com zero. Não ia ser igual um maluco que saiu sem nada. Mesmo porque assim, eu não venho de condição abastada, minha condição sempre foi muito humilde, muito no limite, então assim, não tenho família para bancar um sonho de empreender, ainda mais quando é uma loucura esse sonho. Ainda mais quando é viver de poesia, de sonho. Ainda mais quando é viver por encantamento das pessoas através de palavras. E aí eu acabei voltando pra minha casa aquele dia e muito naturalmente teve uma poesia. Eu já tinha pedido demissão, mas assim, eu pedi uma nova demissão em forma de poesia. Uhum. Eu escrevi uma poesia longa, uma poesia de quase 3 páginas do Word, naturalmente, assim, fluiu em menos de 1 hora eu escrevi. E mandei, postei no Facebook, e nesse momento eu não tinha nem contado com meus pais ainda, porque meus pais iam surtar. Depois eu posso até, não vou ler aqui no senão você vai me matar. Grande. Mas eu vou, quem se interessar, pega o contato no final do vídeo aí pra eu mostrar essa poesia, porque foi um marco também. Ali, quando eu postei aquela poesia disseminou na empresa, assim, então eu arrisco dizer que, sei lá, mais de 1000 pessoas da empresa tiveram acesso àquela poesia. Legal, cara, bacana. E ali eu tive uma devolutiva muito bonita, muito pessoal e muito profissional da empresa. Eu recebi uma poesia de volta, escrita pelos próprios diretores, pelo CEO. Não sei ao certo quem escreveu, mas a empresa me homenageou. A empresa me homenageou com uma poesia também. E aí você começou, aí você falou, bom, então eu vou começar. E você sentou num banco, na cadeira, na sua casa, ou você começou a ir atrás de pessoas, ou como que foi essa parte assim, cara? É ruim quando você tá falando e já tá pensando na resposta, mas você foi contando no banco, foi praticamente Marrone, no banco da praça chorando, assim, tipo a letra de música do Marrone mesmo, porque foi literalmente isso, assim, que aí quando você sai, de fato, vem o susto, porque ali eu já não tinha mais dia 15, dia 30 pra cair salário na conta, eu não tinha estudado o modelo de negócio pra saber se aquela ideia que eu tinha era rentável. Eu, apesar de estar fazendo marketing, de estar numa área de inovação, desenhar serviços, ter uma experiência com isso, é muito diferente quando você coloca na sua vida. Você não tem, na real, você não tinha nenhum concorrente para você estudar. Eu acho que o maior desafio que eu já tive, que eu garanto dizer que eu vou ter ao longo da minha vida, talvez, sabe? Porque é uma coisa assim que ninguém tá acreditando. Ninguém acredita. Tipo, quem vai acreditar que você vai ganhar dinheiro escutando pessoas e transformando os seus sentimentos em palavras. Então, assim, foi o maior desafio, quebrar essa barreira, porque ao mesmo tempo que eu queria procurar informações, queria procurar pessoas para me conectar, ninguém acreditava. Mas eu tive, novamente, assim, acho que pessoas muito boas, que eu considero que até aqueles que falaram que eu era uma merda aquilo, são pessoas boas, mas eu tive pessoas que, não sei se foram anjos, que acreditaram de fato, que começaram a perceber que tinha sentido. Então, assim, logo que você saiu, você não falou, bom, agora eu vou ganhar dinheiro. Você ainda tinha que estruturar o seu negócio, você ainda tinha que estruturar o que você já sabia, só que você não sabia como ainda, e nem se estava do jeito certo, se estava voltado exatamente de como se você ia conseguir atingir, emocionar o público a tal maneira que eles fossem te requisitar, se alguém te requisitasse um dia. Sim, exatamente isso. Eu saí sem ter esse radar, sem conseguir formatar de fato um modelo de negócio, mas nesse meio tempo eu comecei a perceber que as pessoas gostavam do que eu fazia. Bom, foi fazendo isso e aí histórias se repercutem, né? Porque você vai escrevendo histórias para uma cerimônia de casamento, histórias para E aí quem tava lá se emocionou, foi perguntar quem escreveu. E assim, daí nesse tempo, essa parte você ainda não falei, essa parte eu queria saber. Seus pais, como foi a reação deles? O apoio ou não? Como que foi essa parte? Eu acho que assim, independente do que seus pais sentem, eles não vão conseguir expressar naquele momento, assim. Então, assim, foi... A minha mãe disfarçou um pouco, né? O desespero de pensar, puta, que louco. Agora tem um filho que tá ficando louco em casa, que fala que vai ganhar dinheiro com isso. O meu pai não conseguiu disfarçar, não. Meu pai foi bem... Claudião foi direto. Meu pai foi bruto, assim, foi bem, né? Eu lembro que o dia que eu contei pra ele subiu, assim, ele não escutou, assim, tipo, sei lá, acho que ele escutou e tentou apagar, ele deve ter pensado que era um pesadelo de noite, que ele tava sonhando que ia acordar e já ter saído de social pra trabalhar. Não aconteceu, era a realidade. Mas foi duro porque é aquele tempo que você tá frágil, você tá vulnerável também, você tá precisando... Claro, porque você também tá abalado. Sim. Você tomou a decisão, mas você tá abalado. Sim. Porque o futuro é incerto. Tudo que é incerto mexe com a gente, né? Sim. Tudo que é incerto é aquela ponte estreita que você balança e pode cair. Sim.
Então... E aí foi isso, assim, então foi um tempo difícil, a minha mãe tentando mostrar que eu tava louco, mas de um jeito mais carinhoso. E ao mesmo tempo tentando... eu acho muito legal, porque ela tentava me mostrar até que tinha gente ganhando dinheiro escrevendo, de maneiras não só escrever livro, tinha gente ganhando dinheiro escrevendo poesias pra tatuagem. Então ela começou a pesquisar e me mostrar modelo de negócio que eu não conhecia. Pra, tipo, também, de repente, você não ficar desesperado. Sim. Porque ela, lógico, ela sabe que é um negócio que mexe Sim. com o psicológico, com o emocional. Sim. Então, como mãe, ela quis tentar, tipo, não te acalmar também. Porque do jeito que ela ficou nervosa, ela deve ter achado que você tava. Sim. Eu acho, assim, que meu pai, ele disfarçou, assim, acho que demorou um mês pra ele vir ter pra ele me chamar pra ter uma conversa sobre um assunto, né? E uma conversa um pouco mais... Deixa eu ver em qual é o grau de loucura desse cara. Mas uma pessoa que me apoiou muito, até acabei encontrando, foi a namorada. Não tô querendo fazer média, eu sei que ela vai ver o vídeo, mas é porque ela acreditou. E assim, acho que é bom você ter pelo menos uma pessoa que Uma acredite base. em você. Não, sem uma base... Claro que tem muita gente que cresce com todo mundo jogando a pessoa pra baixo. Às vezes isso é força para ela crescer. Sim. Mas quando você tem uma base, uma pessoa que tá ali, vamos, eu te ajudo, vai dar... aí é outro assunto. Aí Sim. é outro... Aí te ajuda muito, assim. É de onde você fala, puta, então vamos, dá a mão pra pessoa e vai junto. Então vamos.